Boa tarde, bem-vindos ao tempo do nosso grande evento comemorativo do Dia da Indústria Gráfica. Eu sei que para algumas pessoas não é um momento ainda de comemorar, mas a nossa ideia é trazer ferramentas, instrumentos, para que possamos tirar proveito da crise, né? Afinal, nem tudo é ruim na crise, né? Como a gente estava dizendo aí no primeiro tempo, né? Tem coisas boas, fazem nós empresários repensarmos os negócios, fazer a melhoria contínua. Falamos da indústria 4.0, de sermos mais sustentáveis, mais rentáveis. Então, é uma grande satisfação poder trazer esse conteúdo junto com a Abigraf, a Abigraf Nacional, as Abigrafs regionais e a BTG, realizando esse grande evento aí no Dia do Gráfico juntos aí. Tecnologia também é o nosso assunto. Vamos continuar agora nessa segunda etapa falando um pouco sobre um projeto novo que o nosso diretor técnico e professor, doutor Bruno Mortara, vai falar um pouquinho mais dessa novidade aí que nós estamos trazendo na América Latina e aqui agora no Brasil. Teremos outros assuntos também, mas esse vai ser já estou dando um pequeno spoiler. E quero dar as boas-vindas a todos, obrigado pela participação, e dizer que a tecnologia e a inovação tem que estar constantemente no nosso DNA, para que nós possamos ter mais rentabilidade e prosperidade em nossas empresas. Então, é isso que a gente vai discutir hoje. Bom, agora eu gostaria de dar boas-vindas ao vice-presidente da Abigraf, o Julião. Ele é um dos empresários mais respeitados da região Centro-Oeste, mais especificamente do Mato Grosso do Sul, não confundam. O Julião, ele é um grande militante também do associativismo, ele contribui muito, viaja muito, conversa muito, contribui. Gostaria de agradecer a presença. Agora eu vou passar a palavra ao Julião. E com a palavra, Julião, vice-presidente da Abigraf, seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer ao Carlos, me permita que está aqui no meu script que caco, né? A intimidade com um amigo, né? Em nome dele, e quero também em nome do meu querido irmão Carlinhos e Jorge, cumprimentar todos que estão presentes e cumprimentar toda a nossa audiência. No primeiro momento, dizer a todos vocês, né, o sentimento que nós temos de respeito e de tristeza pelos entes que nós perdemos, amigos, familiares, nesse momento adverso que nós estamos vivendo e convivendo. Mas dizer que nós temos que olhar para frente, nós precisamos lidar com isso, saber como se movimentar nesse campo de adversidades. Nós estamos num momento de guerra, né? Onde você tem que observar os caminhos a ser seguido e vendo do seu lado um amigo ficando para trás, mas em nome dele, e com certeza ele diria para você, siga em frente, faça o que tem que fazer, porque se eu estivesse no seu lugar, eu faria da mesma forma. Então, esse evento traz isso para nós, traz a vontade de prosperar, a vontade de buscar novas soluções, a vontade de construir e fazer que consolide a nossa indústria gráfica, que é muito importante na cadeia produtiva de impressão e principalmente de comunicação. E é isso que nós, a todo dia e a todo momento, buscamos fazer. Nossa entidade, juntamente com a BTG, a Abigraf Nacional e as Abigrafs regionais, nesse momento de 1 ano e meio, tem feito todos os esforços para poder levar os conhecimentos, as informações para os nossos associados. E dessa forma eles podem buscar as melhores decisões para poder fazer com que a empresa ande. E é isso que nós temos que fazer o tempo todo, respeitando, sim, os sentimentos de cada um de nós, mas em todo momento dizendo que nós precisamos seguir em frente e dizendo que é preciso construir, é preciso nos unir e fazer que nós, a cada dia, nos fortalecemos para poder fazer valer o respeito daquelas pessoas que, pelo destino, nos deixaram. E assim eu quero deixar minha mensagem aqui para todos vocês. A felicidade de estar junto de vocês,
estarmos vivos para poder fazer valer aquilo que a indústria gráfica faz de diferença no nosso conteúdo, no nosso dia a dia, na nossa comunicação, levar informação, levar conhecimento e fazer com que as pessoas, a cada dia, busquem soluções inovadoras para poder fazer essa indústria estar sempre viva. E, dessa forma, eu termino a minha fala dizendo: viva a indústria gráfica, juntos somos fortes e assim nós vamos ser cada dia mais importante e consolidar a nossa importância no nosso mundo corporativo, nossa cadeia produtiva. É isso aí, meus amigos, que nós possamos observar os conhecimentos que vão ser transmitidos hoje e fazer dele o melhor para a nossa indústria gráfica em cada rincão desse país, em cada cidade, onde existe o meio de comunicar e o meio de imprimir aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós pretendemos transmitir para toda a nossa comunidade. Julião, obrigado. Obrigado pelas palavras. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Posso continuar, Julião? Sim, sim, terminei. A minha fala foi ouvida ou não? Sim. Ah, ok. É que agora eu vi fechado aqui. Aqui, terminamos, apresentamos já. Que bom. Obrigado, Julião, pela homenagem. E meus sentimentos também às pessoas. E quero dizer que pós-crise, são os momentos que a humanidade tem as maiores evoluções. Então, temos que ter esperança e tirar proveito dessa crise. Se é que a gente pode falar assim, mas tudo tem um lado positivo. A gente tem que enxergar o copo meio cheio, né? Bom, dando prosseguimento, agora eu vou anunciar o nosso diretor técnico, o professor Bruno Mortara. Eu vou ter que ler o currículo aqui, porque professor doutor já passou por muita coisa, tem muitos títulos, então, para não esquecer, eu vou ter que passar o currículo aqui lendo, tá? O professor Bruno Mortara é diretor técnico da BTG, superintendente do organismo de normatização setorial da indústria gráfica, ONS 27, ABNT-ABTG. Há mais de 20 anos é membro do TC 130, Comitê Internacional de Normalização de Tecnologia Gráfica da ISO, onde é coordenador do grupo GW13, de avaliações de conformidade. Bruno é doutor em controle de cores, no processo gráfico pela USP, possui diversas certificações como especialista em cores, entre elas estão a certificação UGRA, na Suíça, e certificação da PRUA, nos Estados Unidos, e a certificação G7 da Idealines. É professor da BTG, do Senai e do Senac, São Paulo. Neste ano, em parceria com grandes especialistas de diversos países da América Latina e dos Estados Unidos, por intermédio do Centro de Educação de Colores, Latam, o CEC, tornou-se também diretor do braço técnico dessa organização para o Brasil. O projeto de cursos, em parceria com a BTG, lançará na data de hoje, de forma inédita, o projeto de cursos intensivos de certificações para profissionais e empresas junto a mais importantes entidades técnicas do mundo. Após a apresentação do Bruno, teremos um debate. E, na sequência, conheceremos um pouco mais da importância deste projeto e desta parceria com a BTG. Agora, com a palavra, nosso professor doutor Bruno, por favor. Obrigado, Caco. Agradeço muito a tua extensa leitura, não precisava. Muito bom. Eu estou muito feliz de ver que tem bastante gente que respondeu ao nosso chamado para o Dia das Artes Gráficas. Como já devem ter falado, é o dia do nascimento de Gutenberg, e a nossa felicidade em ser gráfico está no sangue de todo mundo. Então, a gente ouve alguém falando como o Julião, você se imagina imediatamente, se sente gráfico ao mesmo tempo.
Deixa eu tentar tirar um segundinho aqui. Pronto. Está dando para ver a projeção? Não, né? Tem que dar um share screen. Agora sim. Sim. Agora sim. Sim. Ok. Vou tentar tirar uma aba aqui do... Muito bem, paciência, tem um... Não consigo... Ficaram as pessoas... Deixa eu passar para cá. Muito bom. A nossa fala hoje vai ser sobre cor ou consistência de cor na indústria de impressão. O problema básico, esse slide aqui vem do David Hunter, que é um amigo americano que, aliás, ele tem, a gente vai falar sobre isso em breve, ele tem uma plataforma muito interessante e todos os produtos aos quais eu me referi aqui, que eu vou me referir hoje, se é que eu vou me referir a produtos, é que me ocorreu, não tem, vamos dizer, eu sou vendor neutral, né? Então não estou preocupado com a venda do produto, estou preocupado com as características técnicas e o que eles podem agregar para o mundo gráfico. O David Hunter, rapidamente falando, ele tem um software que se chama Chroma Checker, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é muito interessante. É uma das soluções que existem, que reside na nuvem para controle de qualidade. Então, eu peguei 2 slides de uma apresentação dele que eu achei muito interessante para começar provocando um pouco o nosso status quo gráfico. Então, esse aqui é um slide bem básico, onde a gente sabe que cada impressora imprime de um jeito diferente. E é por isso que a gente precisa controlar a cor. Isso significa, eu tenho aqui o computador do lado esquerdo, ele tem um certo valor de cian, magenta, amarelo e preto, e usando esses mesmos valores em equipamentos diferentes, até 2 equipamentos idênticos da mesma marca, com o mesmo papel, vão sair impressões diferentes, e a gente vive isso todos os dias. O segundo grande problema do gráfico é cada substrato reproduz de um jeito diferente. Então, aqui tem um exemplo também do David Hunter de a mesma densidade, da mesma tinta, em diferentes substratos. Portanto, nós temos que controlar a cor, custe o que custar. Isso faz parte dos nossos desafios. O terceiro problema entre aspas, da indústria gráfica é a variabilidade dos nossos processos, especialmente os processos analógicos, agora nós estamos nos referindo a offset, flexo, gravura, serigrafia e outros, eles têm uma variabilidade bastante grande. Nesse slide, a gente está vendo a variabilidade de uma máquina offset normal, trabalhando em condições normais. Ela varia o tempo todo. Portanto, as cores resultantes, aqui nós estamos vendo densidade, né, no eixo Y e no eixo X ao longo de uma tiragem. A gente precisa controlar, senão as cores vão sair o tempo todo diferentes e o nosso cliente não vai ficar muito satisfeito com o produto. Como manter a qualidade exigida pelo cliente? Isso, no mundo gráfico, a gente trabalha com previsibilidade. Isso é, a gente tem que poder prever de uma forma anterior à própria produção o que é que vai ser produzido. E, para isso, a gente lança mão de provas virtuais, provas físicas, e é dessa forma que a gente evita transtorno na produção. E o segundo ponto é, ao longo de uma tiragem ou de várias tiragens, trabalhos repetidos, como é que você mantém a repetibilidade dos trabalhos. Isso é muito comum na indústria de embalagem. Às vezes é terrível que o cliente traz uma amostra de uma tiragem anterior e você está refazendo o trabalho para ele e você sofre para conseguir chegar nos mesmos valores numa tiragem subsequente. Então,
como que a gente consegue lidar com essas variações que são intrínsecas no nosso trabalho, do dia a dia, com boas práticas. E essas boas práticas, elas praticamente estão todas baseadas em normas técnicas ou especificações. Muito bem, qual é a semelhança ou diferença entre normas e especificações? As normas são publicadas, em geral, pela ISO, e é muito interessante, né? Eu trabalho com normas há muitos anos e eu conversando com pessoas, qualquer pessoa que você conversa, todo mundo ouviu falar na ISO 9001. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a International Standardization Organization é um ente que faz a norma ISO 9001 e ponto. Na verdade, a ISO tem mais de 300 comitês técnicos, o nosso é o 130, que faz as normas para tecnologia gráfica. A gente tem uma bagagem aí de umas, eu não me lembro exatamente o número, mas acima de 100 normas, umas 200 normas aproximadamente, que são, só para a gente saber rapidamente, são nomenclatura, pré-impressão, preparação de dados, controle de processo, materiais, ergonomia e segurança, impressão de segurança, acabamento, sustentabilidade e conformidade em relação às próprias normas. As especificações são muito importantes também, porque às vezes as normas não dão conta. Eu já vou lançar a mão de algum linguajar técnico, eu vou pedir perdão para quem não é do ramo mais técnico, é mais da área de gestão, mas eu tenho que falar, é necessário. Então, por exemplo, você tem uma norma como a 12647, a ISO 12647, parte 2, isso é a norma de controle de processo de impressão offset, plano ou rotativa com forno. Essa norma sozinha, ela define uma quantidade pequena de parâmetros para você definir uma troca entre o cliente e a gráfica. Ela foi feita para controle de uma máquina de impressão, offset, não para troca entre o cliente e a gráfica. Então, a gráfica, para fazer a troca entre o cliente e a gráfica, associações como a Fogra, a ID Alliance, a IFRA, fizeram especificações baseadas na norma para permitir a troca completa. Então, para quem é do ramo de pré-impressão ou de impressão, a norma 12647, a família define papel, as 4 primárias, as 3 secundárias e ganho de ponto. Já para trocar arquivos com o cliente, entre o cliente final ou o designer, a gente precisa definir um dataset. Então, em geral, a gente fala que o nosso cliente preparou o arquivo com o FOGR 39, ou FOGR 51, ou, nos Estados Unidos, o GRACOL, 2013. O que significa isso? Que você tem muitas mais cores, além dessas 8 cores, impressas sob as condições especificadas nas normas. Bom, eu saí um pouco do assunto, mas vamos aqui. Tanto normas como especificações têm um alvo, têm uma tolerância e usam uma métrica. Então, esses são modos de controlar exatamente o que eu tenho que controlar e conseguir ter sucesso naqueles 3 pontos que a gente falou no início da conversa. As normas mais abrangentes, como a gente falou, são a 9001, onde você tem os requisitos do cliente especificados, você divide sua produção em processos, você cria instruções de trabalho e, eventualmente, você pode se certificar com uma entidade acreditada. Então, eu tenho o meu certificado de conformidade com a ISO 9001. Por exemplo, você pode afirmar isso, aí você bota num quadro, isso vale para 9001, para 14000 e outras que são, por exemplo, a gente pode pegar o caso do Serflor ou FSC, são especificações, não são exatamente normas técnicas, mas tem o mesmo esquema, você se prepara,
faz todas as alterações do seu processo produtivo, implementa ela e depois você chama um organismo acreditado para certificar você. Aqui eu gostaria só de lembrar que existe uma norma da ISO, do nosso grupo, que foi feita para justamente ser uma aplicação específica do setor gráfico da 9001. O número dela é 19.000, não é 19.001, é 19.301, isso está correto. É uma aplicação da ISO 9001. Peço perdão, aqui está errado, está grafado errado, entre parênteses. Essa norma ela é uma customização da 9001 para o mundo gráfico, mas não é necessária. É só uma para conhecimento. No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma empresa utilizando essa aplicação da 9001. Muito bem, a segunda norma mais abrangente, agora nós estamos fechando um pouco a lente, nos focando. Eu trouxe a 19.303, que é uma norma que é para a produção de esquema de certificação para a indústria de embalagem. Então, é só para a gente começar a entender, quando você está envolvido no processo de produção gráfica, o que é que entra no nosso dia a dia do gráfico, quantas normas elas fazem parte da definição do software, da definição dos materiais, da definição dos processos. E aqui vamos falar rapidamente. Do lado esquerdo, a gente tem os compradores nesse fluxozinho. Compradores são os nossos clientes, ou o cliente do cliente, às vezes. Os designers, depois entra no mundo gráfico, que é a segunda caixa, gestão de cores, gerenciamento de cores, pré-impressão, controle de processo, e depois, eventualmente, você tem ainda mais alguns processos para entrega, especialmente quando você é convertedor e tem que entregar para algum cliente que você tem que fazer algum tipo de verificação, como um controle de abrasão, adesão, solidez de cor, fricção de filmes e assim por diante. Isso se aplica muito à embalagem, flexível ou não flexível. Do lado esquerdo, na definição de cores, a gente tem uma turminha, não preciso ler todos, eu botei em português para todo mundo entender do que nós estamos falando. Então, PDF-X, como fechar o arquivo corretamente, CXF, X4, nós vamos falar num curso em breve, nós vamos anunciar como definir corretamente cores especiais. Depois, provas, eventualmente uma prova menos rigorosa, feita pela agência, que é a 1264778, prova virtual, que é você ter um monitor competente de acordo com a 12646, e depois ele foi calibrado e certificado pela 14861. Portanto, você pode fazer uma prova virtual e que você vai ter certeza daquele item que a gente falou, conseguir ver a impressão antes dela acontecer fisicamente. Prova física, que ainda é muito utilizada, eu gosto muito de prova física, porque te dá uma materialidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é uma prova contratual bastante importante. E sobre os instrumentos, a gente tem a 13655, que está embutida em todos os espectrofotômetros e colorímetros que a gente utiliza na indústria gráfica. Para a produção de cores, que é a coluna do meio, a gente tem G7, a gente tem a 12647, a gente tem o próprio ICC, o Sistema de Gerenciamento de Cores, é uma norma técnica ISO também. A gente tem a família 12647 para impressão, a gente tem o sistema G7, que é uma forma de calibração de impressão também. Vamos falar um pouquinho mais e, finalmente, iluminação, que é uma coisa importantíssima, porque o gráfico está o tempo todo fazendo avaliações debaixo de uma certa luz que nem sempre está em conformidade com a norma. Isso significa que ele pode fazer uma avaliação correta do jeito que ele está olhando, só que equivocada porque a iluminação não está em conformidade.
Então, isso é uma visão geral, só para a gente ter uma ideia. Provavelmente, se fizesse uma analogia com um automóvel, a gente precisaria de umas 10 páginas de normas para, desde o óleo, farol, resistência de materiais, resistência da pintura. Eu imagino que um produto tipo um automóvel tenha... E se for entrar num avião, então, nem se fale a quantidade de normas que está envolvida naquele produto, processo, veículo. Muito bem, a gente vai passar um pouco por cada uma desses itens, e começando com instrumentos. Os nossos instrumentos, eles estão de acordo com a 13655 e eles têm vários modos de medição. Isso é importante saber porque os instrumentos antigos, eles ficaram obsoletos. Por exemplo, eu tenho o I1, que é um instrumento Dexrite, ele não serve mais para nada na nossa indústria gráfica. Por quê? Porque ele não é capaz de dar uma medição correta quando o nosso substrato contém alvejante óptico. E a maioria dos substratos utilizados na indústria, especialmente no mundo offset, mas também em outros processos, contém alvejante óptico. O alvejante óptico, ele responde à luz do sol, especialmente aos comprimentos de onda ultravioletas, azulando o papel. Então, ele manda mais energia e azula o papel. Para isso, a gente precisa de instrumentos que consigam medir M1 e M2. Isso é, com um conteúdo V definido e sem conteúdo V. Dessa forma, um menos o outro, você consegue saber a contribuição do alvejante óptico. É claro que você pode também ter um negócio bacaninha, como uma lanterninha que você pode comprar na Amazon por $10, uma lanterninha UV. É bem legal. Quando você está mexendo com substratos, você dá uma iluminadinha numa região mais escura da gráfica, e você vai ver cada substrato, o quanto de UV tem. Isso não está quantificando, mas só está dando uma ideia de que certos substratos tipo cartão têm pouquíssimo UV e certos substratos tipo alta alvura têm um monte de UV. Então, os instrumentos têm que estar de acordo com a 13655. E o meu velho X-Rite série 500? Infelizmente, ele vai ter que ser substituído. Faz parte do jogo. Muito bem, materiais, a gente tem uma série de normas que tratam dos materiais. Então, temos normas para tintas, temos normas... Eu citei algumas aqui, mas também temos normas para blanquetas, temos normas para chapas. Para o nosso processo, é importante que as tintas estejam de acordo com a ISO 2846. Eu botei a 2834 para preparação de teste. Na última norma de flexografia, foram abandonados os ensaios de tinta líquida, tanto para flexo quanto para rótulo. Por quê? Porque o pessoal, especialmente o pessoal mais envolvido com flexografia e rotogravura, entendeu que você definir um ângulo de matiz da tinta era mais útil do que você fazer os testes que se faziam tradicionalmente com uma puxada e uma análise colorimétrica. Então, é o ângulo que vai importar. Já no offset, não, a gente ainda tem a 2846, que é bastante importante, que define a colorimetria para cian, magenta, amarelo e preto. Os substratos, a gente tem todas as normas da família 12647 falam um pouco de substratos. Na mais utilizada, que é a parte 2, que é para offset, a gente tem 8 substratos e ela está em revisão. Então, é muito provável que a gente vá ter 9 substratos na próxima versão. Além disso, a gente tem outros materiais, como eu disse, blanqueta, chapa, vernizes, solventes e aditivos que você precisa ter ou seguir normas ou seguir especificações de fabricante quando não houver normas. Tinta e substrato, existe um padrão mundial? Não. Não existe. Esse é um dos problemas enfrentados pelos gráficos quando pegam, por exemplo, recentemente a gente fez a tradução da última versão da 12647.2,
o pessoal da gráfica Mais Type participou, e é interessante porque quando a gente analisa os substratos presentes na norma, as pessoas que trabalham o dia inteiro com substratos que estão disponíveis no mercado, elas se sentem um pouquinho deslocadas, porque às vezes o substrato não cai exatamente na colorimetria ou nas especificações técnicas daquele que está na norma. Mas isso é esperado, é sabido, e a norma não tem como definir um substrato universal. Ela define alguns substratos e depois existem técnicas para você fazer um ajuste em relação ao substrato que você vai utilizar. Notadamente, uma técnica que é utilizada pela ID Alliance, que se chama SCCA, que vai estar presente na nova versão da 12647.2. É um ajuste colorimétrico, eu vou falar uns palavrões, vou pedir perdão, ajuste colorimétrico do dataset alvo para as condições do substrato. Então, ele ajusta todas as cores, aquelas 1.617 cores, ele dá uma marteladinha e você tem um novo modo de você estar em conformidade com a norma. É muito interessante observar aqui, nesse slide, que a ID Alliance lançou, antes de se tornar norma ISO, o que eles chamam de CRPCs. São condições de referência padronizadas e depois virou a norma ISO 15339, parte 1 e parte 2. A parte 2 são justamente esses datasets aqui e eles, se a gente observar a projeção deles no plano, aqui a gente tem eixo A e eixo B, a gente observa que a coisa mais importante na hora de você converter cores é que as pontinhas, as extremidades, que seriam as 3 primárias e as 3 secundárias, elas estejam razoavelmente alinhadas. Isso é muito difícil de conseguir. Então, a gente tem um desalinhamento um pouquinho maior na condição 4. Mas, em geral, eles estão bastante bem alinhados. E cada um está contido dentro de outro. Eles não são sintéticos, eles são... O CRPC1, ele é um code set advindo do IFRA ou a versão norte-americana do IFRA. O CRPC2... Caramba, está passando a pamonha aqui, eu vou pedir perdão se ele contaminar o meu microfone com a pamonha. O CRPC2 é um hit set com papel melhorado, o 3 é um offset plano, o 4 com papel não revestido, desculpe, o 4 é um super calandrado, o 5 é uma publicação em papel revestido, o 6 é o premium, como é o equivalente ao nosso Fogger 39, que a gente usa bastante no Brasil, que é o Gracol 2013. E o 7 é para impressão digital ou para conversões. Muito bem, falamos de iluminação. Aqui a gente tem 2 pontos cruciais. Aqui vocês estão vendo o teste de Ishihara, que é esse 45 pintadinho embaixo. Quem não estiver vendo 45 já sabe que tem possivelmente algum problema em relação à visualização de cores. Vou esperar o pamonha passar, peço perdão. Muito bom. A iluminação, se não for adequada, ela pode ocasionar isso que está do lado direito dessa imagem. Isso é, eu tenho que poder ver um determinado impresso e saber exatamente qual é a aparência desse impresso. Se varia a iluminante, varia a aparência. O outro ponto da ISO 3664 é o seguinte: se eu tenho meu cliente do outro lado olhando um impresso idêntico ao meu, que eu estou olhando, ele tem que estar sob a mesma
mesmo iluminante. Se ele não tiver sob o mesmo iluminante, não tem como conversarmos sobre aquele determinado impresso. Então, você entregou o impresso, o motoboy levou e ele está olhando. Se ele não estiver olhando sob o mesmo iluminante, é impossível a gente discutir se ficou claro, se ficou escuro, se invadiu de vermelhos e etc. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento na indústria gráfica. Esses stickerzinhos que aparecem no centro, com o nome UGRA, eles existem aqueles da GATF, existem da UGRA, que era justamente para você poder, pelo menos, saber se você tinha um iluminante 5.000 Kelvin ou não. Isso, normalmente, na Europa, eles grudam nas provas para que, quando o cliente receba a prova, isso esteja grudado na prova, e se o cliente entrar em contato com você para discutir alguma coisa, você, pelo menos, pergunta para ele se está verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro. Se ele responder sim, você fala para ele, você, por favor, vá até algum local onde os verdes se equivalham. Aí a gente sabe que você está embaixo de 5.000 Kelvin. Existem programas, aplicativos, existem espectroradiômetros, mas você pode usar também um I1 para fazer uma avaliação do seu sistema de iluminação, da sua mesa de luz e, especialmente, da cabine de luz. Isso é fundamental e é importante que, voltando para o primeiro slide, que isso esteja na sua 9001, esse procedimento como parte da sua 9001. O passo seguinte é na preparação de arquivos. Os arquivos vêm aí de Illustrator, InDesign, Corel, Photoshop, não importa, ou mistura desses diversos componentes. Eles devem ser preparados para uma condição de impressão conhecida. A gente sabe, né, na ISO, que a gente não conseguiu educar, entre aspas, os designers. É muito difícil você fazer com que o seu cliente respeite. A gente já fez inúmeras tentativas. A gente fez a primeira cartilha no começo dos anos 2000. Essa primeira cartilha que a gente fez na BTG, do PDF X1A, já deve ter quase 20 anos. É muito difícil educar o cliente. Então, se o cliente fizer questão de te entregar o trabalho em CMYK, que seja pelo menos, que os aplicativos dele pelo menos sejam configurados de uma forma adequada. Aqui no Brasil a gente usa Fogra 39 para a configuração de aplicativos e na América do Norte e na Ásia se usa Gracol 2013. Isso é fundamental para que você tenha uma comunicação correta com o seu cliente. Já vou dizer por quê. Voltando 3 transparências, está aqui. Se o seu cliente, por acaso, usar uma configuração errada, e a configuração errada dos aplicativos da Adobe é automática, se você instala Photoshop, InDesign, Illustrator e não falar nada para ele, fica a swap. A swap é essa que está em magenta aqui, esse espaço de cor em magenta. E o teu espaço de cor, por exemplo, imprimido em papel couché, é esse externo em azul. Vamos dizer que ele faça tudo em swap, porque ele não soube configurar o trabalho dele, e você vai imprimir em Fogra 39, que é esse externo aqui. O teu cliente já cortou um monte de cores do trabalho dele antes mesmo de começar. Então, essa comunicação básica é fundamental na preparação. Então, o novo dataset da Fogra é o 51, que leva em consideração os papéis com mais alvura, isso é, com mais alvejante. É recomendável que se use o Fogra 51 e pode-se utilizar a aplicação desse dataset, que é o ISO Coated V2, ou PSO Coated V3, se não me engano, que é o correspondente ao Fogra 51. Pode-se usar, se você tiver uma calibração G7, é recomendado utilizar o Gracol 2013 ou o SWAP, que seria o CRPC5, como o dataset de troca, intercâmbio entre você e o seu cliente. Como eu falei na última linha aqui desse slide, se você não fizer nada, se o seu cliente não fizer nada, virá sempre com um certo corte de cores, porque o modo
standard, se você não fizer nenhuma configuração no aplicativos da Adobe, é o swap. Chegando o arquivo na gráfica, é fundamental ver se ele está em conformidade. E, para isso, o PDF-X é uma norma, 15930. O PDF-X mais, vamos dizer, adequado para o uso é o PDF-X4, porque ele admite transparência, ele admite, em algumas indústrias muito importante, o uso de camadas. E aí você pode verificar com a sua ferramenta de pre-flight, você pode verificar tudo que o PDF-X recomenda. Além do mais, você pode verificar algumas coisas que não estão no PDF-X, como resolução, alguma coisa referente à geometria, que seria um requisito especial para você em relação à sua embalagem ou seu produto que está sendo impresso. Como é que você vai trabalhar as cores especiais, se elas foram definidas corretamente ou não. E isso impacta em muito, porque muitas vezes o cliente define o arquivo dele de uma forma que é incompatível com aquilo que ele orçou. Então, isso também pode ter, se você tiver uma análise inadequada, você pode deixar passar alguma coisa que depois pode custar. Provas virtuais são muito importantes e elas ganharam uma sobrevida muito interessante com a pandemia. Então, eu não vou falar muito aqui, mas as provas virtuais, hoje em dia, já estão prevendo, inclusive, a convivência da prova virtual ao lado de uma cabine de iluminação. Mesmo ela tendo uma alta iluminância, você utiliza monitores com alta luminância. E, além de calibrar, você deveria verificar, isso é, certificar que está de acordo com os parâmetros da norma. Eu vou adiantando porque muitos aplicativos, como o One Profiler, por exemplo, que vem junto com os espectrofotômetros da X-Rite, a certificação dele é muito incompleta. Ela não certifica muito, ela faz uma certificação de uma cartinha de um color checker de poucas cores, que não é suficiente para você garantir que você está vendo adequadamente. Como dissemos, a prova física é muito interessante, porque ela tem a questão da materialidade, ela é a expectativa do cliente e é a promessa da gráfica. Ela é o que cria o vínculo e, como dissemos, ela deve ser vista sempre abaixo de uma iluminação padronizada. A vantagem da prova física é que evita perdas, prejuízos. A prova virtual, a gente pode falar, eu já estou me estendendo muito, eu estou vendo aqui no tempo, daria para ficar conversando, eu me distraio um pouco, mas a prova virtual também temos padrões para gerar metadados e ter aprovações. Além do mais, existem sistemas como da Lean, da Kodak, Remote Director, que são muito bons para apresentação de prova virtual e o cliente interage, aprova e isso fica registrado contratualmente no sistema. A prova física, assim como a prova virtual, tem que ser verificada e tem que ser certificada internamente. Isso também tem que estar na ISO 9001 da empresa e a cada, pelo menos semanalmente, você tem que verificar a sua prova. Se você for uma gráfica com uma grande intensidade de fabricação de provas, você vai ter que verificar isso diariamente. Alguns cabeçotes, especialmente os cabeçotes térmicos, apesar de serem fantásticos enquanto capacidade de reprodução, eles são mais instáveis, então exige realmente uma verificação diária das provas. Entrando na produção, na impressão propriamente dita, aqui nós estamos levando em consideração dois métodos de controlar a impressão, a 12647 e a 15339. Existem essas duas possibilidades. Como dissemos, a cor do substrato é definida, 8 substratos diferentes. As cores das primárias também estão definidas, das secundárias são informativas, mas também estão definidas.
o ganho de ponto ou TVI, denominado TVI, Tone Value Increase, também é definido, e para você ter certeza depois, na troca de dados com o seu cliente, você deveria também verificar contra um dos datasets que são especificação da indústria, que são aplicações da norma. Então, por exemplo, o seu cliente espera que você esteja de acordo com o FOGR 39, então não basta estar de acordo com a 12647, você precisa também, no seu verificador, verificar se você consegue manter uma certa quantidade de delta E's, 95% das suas cores, dentro de um certo delta E que você vai combinar com o seu cliente. Existem especificações da indústria para isso, dentro de um certo dataset. E aí você pode utilizar os datasets da 15339, que a gente falou, o CRPC1 até o 7, ou os datasets da FOGRA, por exemplo, ou se você for um jornal, você vai usar os datasets da IFRA. A verificação da impressão, ou da conformidade da impressão, é muito importante. Então, essa verificação, ela passa em processos analógicos, ela é relativamente demorada, e se for feita do modo tradicional, você precisa fazer um teste form para as densidades, descobrir quais são as densidades de úmido para offset plano que vão gerar depois de secas, a colorimetria mais próxima da norma, e depois ajustar o ganho de ponto para ficar de acordo com o ganho de ponto previsto na norma. Existem aplicativos, como, por exemplo, esse aplicativo da ONE, que vai te dando em tempo real, se você tiver leitura em tempo real, o quanto dentro da norma você está, ou o quanto você está atingindo dos seus requisitos. Aqui uma palavra rápida sobre essa verificação. Então, eu preciso, por exemplo, ter uma máquina offset maravilhosa, como uma Speedmaster, com leitura por escaneamento em linha. Isso seria maravilhoso, como seria maravilhoso todo mundo poder ter o produto que mais deseja. O fato é que a gente não precisa necessariamente ter em linha, a gente pode ter quase em linha, por exemplo, mesas de leitura, que tem soluções muito interessantes, da Rutherford, da X-Rite, e você pode ter offline. Isso é, você pode ter um funcionário que faz uma leitura, e essa leitura vai entrando no banco de dados de programas como esse programa da ONE ou o Color Checker, e mesmo sendo uma amostragem muito menos veloz que o seu equipamento, você consegue demonstrar a conformidade do processo. Não é o melhor jeito, mas isso é possível e é desejável caso você não tenha uma solução mais sofisticada. O controle estatístico da produção, que é justamente isso, você ter muitos dados sobre a sua produção, é importantíssimo. Por quê? Impressoras, sejam elas digitais ou analógicas, flexo, roto, qualquer que seja, elas têm o que a gente chama de drift. Elas vão mudando lentamente, e se o impressor se acostuma com aquela pequena mudança, esse drift continua. E ele vai ficando acostumado, quando se for medir novamente, ele vai perceber que houve uma grande modificação do estado conhecido, que é o estado de calibração. Então, se você tem um controle estatístico, você pode ser avisado quando você está se afastando do seu ponto de controle ideal. E você deve fazer uma intervenção antes de você chegar numa situação desastrosa, como, por exemplo, um cliente recusando um trabalho. Isso serve para o operador, serve para o colorista e, além do mais, uma coisa que eu gosto muito nesses softwares que fazem a certificação do processo durante o andamento do processo é que você pode emitir um certificado da produção. Então, você acabou de fazer uma tiragem de determinada embalagem, não sei quantos quilos de plástico, essa embalagem está totalmente dentro da especificação acordada com o cliente. Você tem um relatório de todas as leituras que foram feitas e isso pode ir junto com o seu trabalho. Não há discussão
Não há a famosa cartela de mínima, máxima e ideal. Isso é passado. Em suma, eu quis trazer um resumão das boas práticas de controle da nossa indústria baseados em normas. Muito obrigado. Klaus, sou eu, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer uma conversa. Obrigado, Xará. O seu apoio é muito importante. Uma conversa com os nossos convidados. Nós temos convidados aqui Fabiano Ruiz, Caco Suriani. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer esse espaço, em especial ao Carlos Suriani, o Caco. Gostaria também de chamar o senhor Julião Gaúna, vice-presidente da Bigraf. É importantíssimo o apoio das entidades nesse momento em que a gente vai precisar, como o Julião falou, de todos os recursos que a gente possa ter para dar à nossa indústria as alternativas, as saídas tecnológicas para se firmar como meio de comunicação fundamental para o progresso da humanidade. E gostaria de convidar também Pablo, muito bom. Fabiano Ruiz, que está com a gente, é fundador da SEC Latam, Centro de Educação de Cores Latinoamérica. Ele é engenheiro químico com mestrado no RIT. É ex-presidente da Andigraf, Associação de Impressores da Colômbia. Atualmente participa do Conselho Consultivo da TAGA, Associação Técnica de Artes Gráficas dos Estados Unidos, importante associação de estudos acadêmicos técnicos, dedicando todo o seu tempo à formação de uma educação na área de gerenciamento de cores e padronização ISO. Pablo Bolatti é argentino de Córdoba, designer gráfico, professor universitário também. É diretor da Gamut, gestão de processos, assessor, e lá ele assessora processos gráficos voltados para a qualidade, eficiência, segurança e meio ambiente. Faz consultorias de boas práticas gráficas, processos gráficos integrados, gerenciamento de cores, projetos e processos sustentáveis, pré-impressão, fluxo digital para diferentes processos de impressão e audita padrões de qualidade. Não parece, mas ele tem mais de 25 anos de experiência desenvolvendo atividades na indústria gráfica na região latino-americana. Muito bom. Eu gostaria de rapidamente passar a bola para o Julião. Julião, como você vê o controle da qualidade do impresso no seu dia a dia de empresário gráfico e na relação com os seus clientes, donos de marca ou simples clientes que não são necessariamente os donos de marca? Ok, Bruno. Boa tarde ao Fabiano, boa tarde ao Pablo. Tudo bem com vocês? Bruno já é o nosso professor aí, nós já trouxemos algumas vezes aqui para o Mato Grosso do Sul, onde ele nos orienta como que define o processo de qualidade na nossa indústria. Eu vejo de extrema importância o processo que ele acabou de apresentar, onde busca sempre a melhoria contínua do nosso produto. E dessa forma a gente tem condição de ter competitividade no mercado de evolução através da tecnologia. Então, é fundamental, independe do tamanho da nossa indústria, que nós todos conhecemos
a nossa indústria é formada de 100%, 90%, 92% são de pequenas e médias empresas. Sempre existe um paradigma, né, que essa questão da qualidade só estão definida nas grandes indústrias ou nas grandes corporações. Isso não é uma verdade, é uma quebra que a gente tem que, a todo momento, a gente vem buscando a informar os pequenos, médios gráficos, porque a cada momento que você possa melhorar o seu produto, você vai conseguir ter mais espaço no seu mercado e assim levando, né, a sua capacidade de progredir, de prosperar e alcançando novos voos no setor da indústria gráfica com a evolução que ela existe. Então, é muito importante, né, todos nós, a todo momento, buscar o conhecimento e aprimorar a nossa capacidade de melhorar o nosso produto e serviço juntamente ao cliente final. E é assim que eu vejo, então, nós temos que, a todo momento, buscar conhecimento. Obrigado, Julião. Temos algumas perguntas aqui no chat. Daniel Boalho pergunta se existe alguma norma ISO que fale, porque é muito importante manter a temperatura das tintas durante o processo de impressão, se existe alguma norma a respeito da temperatura das tintas no processo gráfico. Que eu me lembre, não existe nenhuma norma, existe especificação do fabricante. Pablo, você sabe de alguma especificação de fabricantes? Boa tarde. Que a gente não conhece alguma especificação internacional, mas geralmente fornecedores de tintas têm suas próprias especificações internas. O que geralmente tenta fazer as empresas quando tem que comprar algum produto destes, deveriam solicitar essas especificações. Acho que a pergunta de Daniel é muito importante, porque aqui no sul do continente é muito diferente as temperaturas de inverno e verano, o dia ou a noite. Aqui tem muita diferença de grados, sim? O mesmo dia. E as operadores de impressão não conhecem como fazer para ter uma melhor resposta das tintas. Por isso é importante solicitar a fornecedor uma especificação própria. Obrigado, Pablo. Fabián, ¿você gostaria de agregar alguma coisa? No estoy, desafortunadamente, nosotros vivimos en un área tropical. No tenemos esas variaciones de temperatura tan fuertes como los hay en el norte y en el sur, pero no conozco una especificación ISO que regule la temperatura de trabalho. Muito bom. A gente pode abrir para as pessoas, quem quiser podia, por gentileza, poderia esclarecer um pouco mais sobre a obsolescência da série 500. Pedro Lopes. Isso sim lo puedo explicar. Fabián, você quer falar? Sim. Por favor. Lo puedo explicar. Pergunta sobre a obsolescencia de la serie 500. La serie 500 es una serie desarrollada de los equipos antes de las geometrías M0, M1, M2 y M3. Como comentó Bruno anteriormente, estos equipos y esta generación de equipos se llevaron a cabo bajo una especificación ISO 13655 con el fin de compensar o de tener incluido dentro de las lecturas el efecto del blanqueador óptico. El efecto del blanqueador óptico ha venido a ser muy importante recientemente, estamos hablando de hace 10 años, y ese efecto del blanqueador óptico ha hecho cambiar no solamente los equipos de medición, sino también los sistemas de iluminación
que se tienen para el control de la impresión. Entonces, eso ha hecho que la serie 500 haya sido descontinuada. Esa ha sido la obsolescencia de los equipos. Las nuevas, desde el punto de vista de X-Rite, las nuevas series es Exact, y Exact tiene 3 niveles, uno que es básico, uno que es estándar y uno que es avanzado. Y nuevamente tienen todos estos equipos nuevos, también Techcon, tienen la geometría M0. Y M0, como cosa muy especial, es la misma, trata de mantener la herencia de los equipos anteriores. Sin embargo, muchas de las lecturas se llevan a cabo ahora usando la geometría M1 o el filtro M1. Muito obrigado, Fabián. Temos mais uma pergunta. Depois, Caco ou Claudinei me avisa se a gente tiver meio no tempo. Para implantar o Fogra 51 na gráfica, preciso comprar novas lâmpadas que tenham 5.000 Kelvin e também uma certa emissão de UV? Pergunta. Ou as lâmpadas D50 comuns são adequadas a essa norma? Então, eu acho importante, eu acho que essa eu vou responder, existem duas situações. Em geral, os tubos de iluminação, especialmente fluorescentes, chamados D50, eles não são D50. Se você pegar a curva espectral dele, o D50 deveria ter uma curva espectral mais ou menos assim. O tubo fluorescente, dados os componentes químicos que tem, ele tem picos. O resultado é 5.000 Kelvin, que é diferente de D50. Então, é indicado tubos de alta qualidade, ou hoje em dia iluminante LED, para as áreas críticas, onde você vai fazer avaliação crítica de provas e impressos. E muitas gráficas usam esses fluorescentes de menor valor agregado pela gráfica, porque não é muito diferente o valor do tubo D50 com o valor de um tubo de outra cor. E é interessante que os gráficos estejam com os olhos acostumados com a mesma temperatura de cor. Então, para a gráfica como espaço geral, lâmpadas não sofisticadas D50, fluorescentes em geral, e para espaços dedicados, conformidade com a norma ISO 3664, seja fluorescente, seja LED. Daniel Boalho está muito animado. Desculpe, Fabián. Una cosa importante es el uso de los LEDs, que lo vamos a ver cada vez más. Y la ventaja de los LEDs que se están utilizando en las artes gráficas es que son conmutables entre D65 y D50. D65, como cosa muy especial, y tú nos enseñaste eso, Bruno, es algo que está siendo muy reconsiderado como especificación para las artes gráficas. Muito bem. Pablo, por favor. Perdão, sí, Bruno. Por favor. Somente para acrescentar um comentário de Fabián, acho que esto de as lâmpadas LED é muito importante porque geralmente muitos talleres de impressão não têm o acondicionamento ideal, entonces precisa ter uma mescla, ¿sí? Mezcla também, Bruno? Uma mistura. Una mistura de diferentes temperaturas de cor para sus lámparas. Eso permite tener un ambiente, un cor más controlado. Mas si as pessoas están olhando la lámpara, están olhando diferentes cores, mas o ambiente está mejor, más parejo. É interessante isso. A gente poderia gastar um pouco mais de tempo. A ISO faz... Então, se a gente pensasse nas normas técnicas, em termos de cor, o fundamento que sai da ciência é normalizado por um organismo que se chama CIE, Comissão Internacional de Iluminação.
E a CIE, que é composta normalmente de físicos, de químicos, eles estabelecem parâmetros bastante básicos e eles estão para soltar, estão em vias de soltar uma norma para avaliação de sistemas de iluminação LED. Como é tudo muito novo, então a gente tem LEDs multicoloridos, você tem vários tipos de LEDs, você tem LED com fosforescência também, onde existe uma excitação de uma camada fosforescente e essa camada é quem emite. Então, a coisa está muito nova. Eu acredito que em breve a gente vai ter uma estabilização dessa tecnologia, um pouco como está acontecendo com as televisões, né? Que você teve uma grande evolução, plasma, LED, OLED, e agora você está chegando a um achatamento, mais ou menos, a um nivelamento de qualidade. Eu acho que a última coisa que a gente poderia... Perguntaram se eu posso disponibilizar, depois a gente pode pôr no site da BTG, o Claudinei, a apresentação, acho que não tem problema. Desculpa, Bruno, temos uma mão levantada. O Carlos está com a mão levantada, Carlos querido. Por favor. Carlos, pode falar. Hola, sí, perdón, disculpen la demora. Solamente quería agregar un tema con respecto a lo que preguntaban en relación a si había alguna norma de los fabricantes de tinta en cuanto a las temperaturas. No hay una norma, hay una recomendación, una sugerencia, que es en general, tanto para Offset como para Flexo, que los equipos debieran funcionar con una temperatura entre 27 a 33 grados, o sea, alrededor de los 30 grados es la temperatura de operación. Entonces, es como digo, no hay ninguna norma, es simplemente una sugerencia en lo que debiera ser el punto adecuado, y eso tiene que ver básicamente con la viscosidad de las tintas y los barnices con los que trabajan. Así es que nada más, solamente quería agregar eso. Muchas gracias. Muito obrigado, Carlos. Eu acho que tem mais alguém com mão levantada, não estou vendo. Muito bom. Tem uma última pergunta que a gente pode responder. Tintas com a 12040 são correspondentes a 12647? Então, rapidamente, 12040 é a norma de solidez de cor. Ela determina se uma tinta vai desbotar ou esmaecer e com qual velocidade. Existe um ensaio feito normalmente numa máquina que se chama xenoteste e determina o nível de solidez de cor. Portanto, a 12647, a família, ela fala sobre as cores, ela não fala sobre solidez de cor. Na verdade, tem uma norma que fala sobre solidez de cor, que é a 12647, para provas. Existe uma citação nessa norma em relação para... Por quê? Porque a gente tinha provas que eram feitas com o sistema jato de tinta básico corante, até uns 10 anos atrás, e o corante desbotava, esmaecia muito rapidamente. Então, foi incluída na norma de provas a 12040, que é uma norma que vem da área têxtil, que é aplicada no nosso setor também para a solidez de cor. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar um pouco, pedir para a Fabienne Ruiz falar um pouco sobre a parceria SEC Latam, ABTG e SEC Brasil. Muchas gracias, Bruno. Antes que todo, me disculpan no hablar en portugués. Me parece un idioma bellísimo y no quiero atropellarlo con mi espagués. Quiero decirles que para nosotros, colegas, esta es una ocasión memorable y agradecemos profundamente la participación de ustedes en esta charla. Voy a leerles a continuación los detalles de este lanzamiento que pensamos va a revolucionar los métodos tradicionales de enseñanza en los temas de estandarización
como lo ha presentado el doctor Bruno, control de color y optimización de los procesos gráficos. Mi amigo y compañero, el doctor Bruno, me ayudará con la traducción a su, nuevamente, precioso idioma, que no quiero atropellar. La Asociación Brasileña de Tecnología Gráfica, ABTG, organización de interés social con más de 60 años de existencia, ha creado y ha difundido contenidos y conocimientos en el campo de la tecnología gráfica en todo Brasil. Y el CS Latam, que es una entidad que reúne especialistas y profesores universitarios con amplia experiencia en el sector gráfico, con presencia en América Latina, desde México hasta Chile, anunciamos hoy una alianza que traerá al mercado brasileño a través del CS Brasil programas de consultoría y capacitación de este selecto grupo de consultores que son reconocidos internacionalmente. ¿Quiere traducir, Bruno? Sim. Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, BTG, organização de interesse social com mais de 60 anos de existência, criando e disseminando conteúdos e saberes no campo da tecnologia gráfica pelo Brasil, e a CEC Latam, entidade que agrupa especialistas e professores universitários com larga experiência no setor gráfico, com presença na América Latina, do México ao Chile, anunciam hoje uma parceria que trará ao mercado brasileiro, através da CEC Brasil, os programas de consultorias e treinamentos de seleto grupo de consultores reconhecidos mundialmente. Esta asociación con ABTG es significativamente importante, dada la sinergia y su neutralidad en relación con los proveedores, así como con el CS Latam. A parceria com a BTG é significativamente importante, dada a sua sinergia e neutralidade em relação aos fornecedores, assim como é a CC Latam. La presencia en todo el territorio nacional, así como la fructífera relación de ABTG con entidades regionales y de clase empresarial, de norte a sur de Brasil, y las certificaciones de los programas de capacitación y auditoría del CS Latam con socios internacionales como son la PRUA, el grupo Gent de Bélgica, FOGRA, TAGA y UGRA, permite que esta alianza del CS Brasil y ABTG ofrezca programas virtuales, facilitando el acceso a la información para todo el territorio nacional de Brasil. A presença em todo o território nacional, assim como o frutuoso relacionamento da BTG com entidades regionais e de classe empresarial, como vimos aqui, de norte a sul do Brasil, e as certificações dos programas de treinamento e auditoria da SEC Latam, com parceiros internacionais como a PRUA norte-americana, Gent Work Group belga, FOGRA alemã, TAG americana e UGRA suíça, permite a parceria CEC Brasil-BTG oferecer programas até então de difícil acesso em todo o território nacional. Entre los programas que ofrecerá esta alianza entre ABTG y CSI Brasil, comenzaremos con el programa llamado Campo de Entrenamiento, Bootcamp, que fue desarrollado por la entidad norteamericana PRUA, o sea, la Printing United Alliance, que es la asociación de impresores más grande de América, con un número inmenso de miembros. Y este programa, tal como está diseñado, dura una semana, cubre los principales temas necesarios para aplicar gestión de color eficazmente y con énfasis en los procesos digitales. Entre os programas que serão oferecidos nessa parceria BTG e SEC Brasil, iniciaremos com o programa denominado Bootcamp, que foi desenvolvido pela entidade norte-americana PRUA, a maior associação de gráficas das Américas, com mais de 20 mil associados. É norte-americana. Este programa de uma semana cobre os principais tópicos necessários para a aplicação do gerenciamento de cores efetivo, com ênfase em processos digitais. Nuestros próximos programas serán la capacitación sobre el uso efectivo de PDFX
Este, entre paréntesis, es un programa creado por Pablo, con una compañera nuestra, en la cadena de la producción gráfica, desde el diseño hasta la impresión, con la certificación del Ghent Workgroup, que es una reconocida institución belga que reúne a miembros como Kodak, Heidelberg, Agfa, CIP4, Canon, Global Graphics, ESCO, Enfocus, EFI, Dalim y muchos otros más. Este curso también tiene un formato de 5 días con intensas actividades por parte de los participantes, interactuando con los sistemas y flujos de trabajo de sus empresas para obtener el mejor rendimiento en el uso del PDF-X. Nossos próximos programas dessa parceria serão um treinamento sobre o uso efetivo do PDF-X na cadeia de produção gráfica, do design à impressão. E esse curso tem a certificação do Ghent Work Group, renomada instituição belga que congrega membros como Kodak, Heidelberg, Agfa, CIP4, Canon, Global Graphics, ESCO, Infocus, EFI, Dalim e muitas outras empresas menores. Esse curso é também no formato de 5 dias com atividades intensas por parte dos participantes, interagindo com sistemas e workflow de suas próprias empresas a fim de obter um melhor desempenho no uso do PDF-X. A fines del 2021, pretendemos llevar a la asociación entre CS Brasil y ABTG capacitación aún sin precedentes en nuestros mercados sobre colores especiales y a principios del próximo año, en 2022, capacitación sobre gama ampliada. No final de 2021, pretendemos trazer pela parceria SEC Brasil-ABTG, um treinamento ainda inédito no mercado sobre cores especiais. E aí vamos falar sobre cores especiais, CXF, SCTV e tantas outras coisas interessantes. E no início de 2022, um treinamento sobre gama expandida, que também vai ser muito interessante e utiliza os conceitos já agregados no curso de cores especiais. Esta alianza que comienza hoy es un impulso importante para la industria latinoamericana y brasileña en particular, en el sentido de llevar sus competencias a niveles internacionales y así poder competir en pie de igualdad con las mejores industrias del mundo. Essa parceria que se inicia hoje é um importante impulso para a indústria latino-americana e brasileira, no sentido de trazer suas competências a níveis internacionais e, assim, poder concorrer com igualdade com as melhores indústrias mundiais. CS Latam se enorgullece de esta alianza y organiza alianzas similares en otros países con entidades técnicas de alta reputación, con neutralidad comercial y dedicadas a transmitir conocimiento al mercado gráfico, como el caso de ABTG. A SEC Latam está orgulhosa com essa parceria e organiza também em outros países parcerias similares com entidades técnicas com elevada reputação, neutralidade comercial e dedicadas à transmissão de conhecimento ao mercado gráfico, como é a ABTG. Finalmente, muchas gracias por el voto de confianza de ABTG y nos vamos a dedicar con todas nuestras fuerzas para que esta semilla plantada el día de hoy dé frutos que serán cosechados por empresas y empleados del sector gráfico brasileño. Muchísimas gracias. Nosso muito obrigado ao voto de confiança da ABTG e fiquem certos que iremos nos dedicar com todas as forças para que essa semente plantada hoje gere frutos e que serão colhidos pelas empresas e colaboradores do setor gráfico brasileiro. Muito obrigado, do Fabiano Ruiz. Muito bom, Caco. Encerramos, professor? Encerramos. Gostaria que você falasse algumas palavras sob o ponto de vista da BTG, sobre essa nossa parceria internacional e o potencial para a BTG e para o mercado nacional. Um olhar seu. Perfeito. Obrigado, Fabian. Isso também é uma honra para a BTG.
O objetivo da BTG é disseminar a tecnologia e o conhecimento, sempre foi. E o Brasil, ele sempre foi um pouco isolado da América Latina. Então, a ideia, aproveitando as novas tecnologias, o Zoom e essa nova forma de se comunicar, como já foi dita hoje no primeiro tempo lá pela Luísa Trajano, podemos aproveitar isso ao máximo e estar próximos, né? Sei que temos um pouco a barreira da língua, mas eu acho que com o tempo a gente pega o jeitinho aí do espanhol e os nossos irmãos da América Latina vão pegando também um pouco do portunhol e a gente vai se entender, não tenho dúvida. Então é uma honra poder trazer uma parceria dessa, principalmente em cores, que é estratégico para o nosso segmento. Papel, plástico, madeira, tudo que é mídia, você compra e tem um padrão. Porém, a cor, se você não souber administrar, não ter normas, não ter padrões, você pode ter sérios problemas. Então, a rentabilidade se passa pela cor. A nossa comunicação se passa pela cor. Então, se passa pela cor, passa pela tecnologia, é muito importante para nós. Então, estamos muito honrados e boas-vindas ao SEC Latam, SEC Brasil, e muito sucesso nessa parceria. Obrigado, Caco. Gostaria só de terminar, se você pudesse falar rapidamente, fazer um chaveco ao BTG, falar sobre o Congresso rapidamente, e datas e PINI, por favor. Perfeito. O Congresso, nós estamos planejando para novembro. Teremos esse ano, jogamos ele um pouquinho mais para frente por questões de organização, porém já está saindo do forno os temas. Esse vai ser um esquenta, né? Se vocês gostaram desse evento aqui do Dia do Gráfico, aguardem o Congresso, será imperdível. Teremos muitas novidades aí também de indústria 4.0, novas tecnologias. E em relação ao Prêmio Fernando Pini, teremos a 30ª edição, será 30 anos de Prêmio Pini, né? Na verdade, essa edição foi postergada, ela não foi cancelada, ela foi postergada para o ano que vem, e teremos na mesma semana que nós teremos a feira, a Expo Print. Então, vamos aproveitar que estaremos vacinados, estaremos prontos para nos reencontrar, e como já teremos um fluxo de pessoas, não só do Brasil, de todos os estados, obviamente, mas da América Latina, estaremos de braços abertos, prontos para receber e celebrar a excelência gráfica. Eu sei que algumas pessoas não estão no clima, mas a ideia não é uma festa, a ideia é celebrar a excelência e continuar mantendo o alto padrão de excelência gráfica que nos traz rentabilidade, nos traz prosperidade, e esse é o objetivo do Prêmio Pini. Obviamente, estaremos lá para nos confraternizar também, né? Então, faço um convite aqui no ano que vem, na mesma semana da feira, teremos o prêmio e todos estão convidados aqui, muito bem-vindos. Muito obrigado a todos pela presença, fiquei muito feliz em ver todos, obrigado a Fabián, obrigado Pablo, obrigado a outros companheiros que também vieram e não falaram, Carlos falou, obrigado Julião, obrigado Carlos Suriani pelo voto de confiança, a gente espera poder desenvolver programas muito interessantes e que a gente consiga agregar muito para o mercado gráfico brasileiro ao longo dos próximos anos. Valeu, um abraço a todos forte e parabéns pelo Dia do Gráfico e do nosso Gutenberg, que foi quem estava nascendo hoje. Então, quem começou toda essa bela história da impressão. Professor, ainda não terminou, né? Claudinei, você pode dizer qual vai ser o horário da nossa uma mesa redonda, da reunião que terá o fechamento do nosso dia aqui comemorativo? Claro, Caco. Hoje, às 19 horas, nós terminamos aí o 4º webinar, onde a gente reúne 3 palestrantes de peso. O Carrareto, que vai falar sobre inovação disruptiva, a Sandra Rosalend, direto do Instituto Wuppertal da Alemanha, vai falar sobre tendências e inovação na indústria gráfica, e, no final, o Luiz, da Esquadra Embalagens Criativas, fecha
o grupo de 3 apresentações para um debate final com os presidentes de todas as abigrafes regionais que estiveram envolvidas, né, na criação desses 4 eventos da data de hoje. Então, começa às 19 horas e termina às 21 horas. Todos estão convidados. Claudinei, acabou de entrar o Ray Weiss, ele é diretor da PRUA. Ray, welcome. Hi, Bruno. And if you would like to say a few words, we were about to finish to wrap up, and I'm very glad that you came in. If you want to say a few words, I will be able to translate consecutively about PRUA and the event of the first boot camp in Brazil. Yay! Well, I'm excited. Ele está excitado, está contente, está feliz. Yeah, so we have our Printing United Alliance color management boot camps. Ele tem os bootcamps feitos pela PRUA. That are tied to our certification program, Digital Color Professional Certification Program. Que são ligados ao programa de certificação, como faremos no Brasil também. A gente vai dar o curso e depois as pessoas vão ter a oportunidade de certificar a si e as suas empresas. And the other thing that I'm very excited about is the quality of our instructors that we have in our Latin American program, Bruno being one of them. Ele está muito contente com a qualidade dos instrutores latino-americanos. So yeah, I mean, I'm excited about this partnership. We've done, Fabian is on here and he's going to correct me if I'm wrong, but we've done Colombia and Mexico so far, though we've had people from other Latin American countries attend. A gente já fez um bootcamp na Colômbia, depois um no México, agora vamos ter no Brasil e acredito que depois na Costa Rica, se não estou equivocado, não é, Fabiano? Costa Rica y después Argentina. Nos confirmaron. Y después Argentina. Sí. Entonces tenemos y Chile también. Y Chile también. Tenemos 3 más, Chile también. And I'm excited about our partnership with Brazil and Bruno. This is great. We're getting ready to translate our test into Portuguese. And we always do a post-class survey. And we're translating that into Portuguese now as well. Muito bom. Depois do curso, a gente tem um questionário para você se certificar, e esse questionário vai estar em português no site da PRUA. É um modo deles poderem atestar de que os conhecimentos foram adquiridos pelos alunos, e depois eles emitem um certificado para cada aluno, um badge para cada aluno. E isso vai estar traduzido em português. Ray, could you please speak a few words about PRUA? Who are you? Who are those 20,000 plus members? Just for us to have an idea. So Printing United Alliance, so I'm the Director of Digital Print Programs at Printing United Alliance. O Ray é diretor do setor de impressão digital da PRUA. And so we're a partnership of so some of you may be familiar with Printing Industries of America and now Idea Alliance and SGIA are all in one organization now. Eles fazem parte de um grande conglomerado onde tem SGIA, que era o pessoal de sinalização, antigamente serigrafia, o PIA, e agora tem Idea Alliance, também faz parte do grupo. Yeah, and so I don't know what else to tell you, right? I mean, we have this large group of members. We have how many? Sorry? How many? That's a good question. That's not my lane, right? Bruno, I'm a big fan of saying that I stay in my lane. If I were to guess, I would say probably your 22,000 was a very interesting number. That's more the number that attend our show. Actual members are probably more between 6 and 10,000. Ok. Eu exagerei. O número de membros efetivos está entre 6 e 10 mil.
o número de 20 mil que eu tinha é o número de pessoas que participaram de uma apresentação deles. De qualquer jeito, nós da BTG ficaríamos fascinados em ter números similares. Anyway, I'm just making a joke that we at ABTG would love to have such figures. And we will have our Printing United will be in Orlando this year, October 6th through the 8th, and we hope to see you there. Ele está convidando para a feira de Orlando, Graphics of the World. What's the name of the show? Printing United. Printing United. Printing United. No, the trade fair, the trade show. There's specific. That is the name of the show. Our organization is Printing United Alliance, but our trade show is named Printing United. O show, então, se chama Printing United e vai ter em Orlando, and the date exacted? October 6th through the 8th. De 6 a 8 de outubro em Orlando, para quem já estiver podendo viajar. Okay, my friend, thank you very much. Thank you. I'm glad that you had time to come, and I was just talking about my favorite topic with someone, which is, of course, color management. So I was helping somebody with a challenge. Okay, thank you. Caco? Estava sem microfone. Professor, eu acredito que seja isso. Às 19 horas, então, estão todos convidados a participar do sum-up aí, do resumo final e de outras novidades também, como a Esquadra e a Sandra lá de Wuppertal e mais esse painel. Excelente, então, excelentes panelistas. Eu acho que vai ser muito interessante hoje às 19 horas. Obrigado a todos, um abraço forte e vejo vocês em breve em algum treinamento ABTG ou SEC Brasil, ABTG ou por aí. Abraço forte, muito obrigado. Valeu, queridos. Um abraço.